Karingana, Wakaringana. Antigamente, muito antigamente, nós trabalhávamos aqui nestas terras. Éramos camponeses. Outros pescavam nos lagos. Outros apanhavam animais nas armadilhas que faziam aí pelo mato. Cada um tinha o que precisava para viver e ninguém era pobre. Cada um tinha a sua palhota, a sua machamba, as suas águas, os seus animais e as suas árvores. Porque as palhotas, as machambas, a água, as plantas e os animais pertenciam a todos. Isto é, a terra toda era nossa. O sol, a lua e as estrelas eram também nossos e todos nós vivíamos felizes. Este lugar, por exemplo, era onde nos reuníamos para discutir os nossos problemas ou simplesmente para conversar nas noites bonitas como esta, em que a lua está grande e toda virada para esta terra. Nesses tempos, havia fartura, porque a chuva caía com abundância e as searas ondulavam ao vento. O sol amigo aquecia e fazia crescer os frutos, que quando maduros eram bons e saborosos. Não havia fome. Mas a vida não foi sempre boa. Não foi sempre assim como eu estava a dizer. Começaram os momentos difíceis. Tão difíceis que todas as gerações, os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos sofrem ainda hoje por causa desses momentos maus que começaram nesse tempo. Nas terras que ficam perto do mar e até mesmo de alguns rios grandes, começaram a chegar outros homens. Eram homens diferentes de nós. Tinham uma pele clara, muito clara. A sua cabeça estava coberta de cabelos escorridos e falavam uma língua que ninguém compreendia. Era preciso fazer muitos gestos com os braços e a cabeça para a gente entender o que eles queriam. Claro que depois de muita insistência, lá se fizeram entender, principalmente por alguns dos nossos chefes. Os chefes eram os homens mais velhos, por isso mais respeitados por todos. Porque nas reuniões que fazíamos aqui, neste lugar, eles sabiam aconselhar e contavam histórias passadas muito antigamente que nós precisávamos de conhecer para vos contar também. Mas como dizia, alguns desses chefes receberam muitas coisas que lhes deram aqueles outros homens e a troco disso precisavam de dar outras coisas. Eles receberam capulanas bonitas para as suas mulheres e para as suas filhas receberam colares e até pulseiras. No princípio, ficámos todos admirados, porque os tais homens só queriam dentes de elefante e chifres de outros animais. Mas com o andar dos tempos, começaram a levar gente, muita gente, principalmente raparigas e rapazes novos. E depois foi a vez dos homens e das mulheres. Toda a gente que ainda tivesse alguma força para trabalhar. Eles diziam que era para trabalhar nos campos de algodão. Algodão com que se faziam aquelas capulanas e que, se houvesse muita gente a trabalhar no algodão, haveria também mais capulanas. Foi, aliás, nesses tempos que o velho Sambo perdeu a sua filha mais bela. Sambo, desesperado e desvairado, refugiara-se naquele lugar, trazendo consigo
tudo quanto restava de tudo o que fora realmente a sua vida e a sua família, se assim se podia chamar. Tudo o que restava a Sambo não chegava sequer para ser nada, ou quase nada. Mas o seu maior desgosto, a sua mágoa, deviam-se à perda da filha que mais adorava. Talvez por ser a mais nova, aparecida já na velhice dos pais. Talvez mesmo pela sua graciosidade. Salima era o seu nome. Teria apenas 14 anos, mas quando ela bailava, o seu corpo em noites de lua pequena, já o seu peito farto arfava e o seu sangue escorria grosso e escuro para ser sorvido pela terra gulosa. Todos os irmãos de Salima, por serem muito mais velhos, haviam escapado à fúria dos negreiros que em vagas sucessivas assolaram as ilhas e a costa de África. Nas terras férteis e ricas do Grande Mussa, as populações viviam em verdadeiro pânico. Os habitantes do litoral iniciaram uma migração maciça para o interior, ao mesmo tempo que o chefe, auxiliado pelos próprios negreiros, empreendia uma perseguição feroz ao homem. Na ilha natal de Sambo, a situação tornou-se deveras trágica, porque os navios, sinistros, haviam cercado o lugar, não permitindo por isso qualquer hipótese de fuga. Os seus habitantes, homens e mulheres, eram arrebanhados como gado, amarrados e empilhados nus como carga nos porões dos barcos. Sambo, ele próprio, escapara à leva, porque durante o meticuloso exame que antecede a prisão, acharam-no desdentado, concluindo daí tratar-se de homem idoso, sem interesse para aquisição e transação. Sambo, com a voz cortada de soluços, descreveu a tragédia. Se queres saber quem sou, se queres conhecer as gerações de filhos e filhas que a terra e o mar comeram, não perguntes o meu nome, não lamentes a minha angústia, não chores a minha fome. Se queres saber quem sou, escuta as minhas canções e vibra ao som dos meus tambores e cheira o meu suor de sabor acre. Eles eram homens de estatura alta. A sua pele tinha uma cor baça e os seus olhos eram raiados de um vermelho sanguíneo. Eles vestiam túnicas brancas, de um branco sujo, e tinham chapéu igualmente brancos e altos. Estávamos todos de pé, na areia da praia, a olhar para os barcos que se encontravam ao largo, amarrados com cordas muito grossas. As pessoas, à medida que eram escolhidas, passavam a obedecer aos sinais e às vergastadas daqueles homens de cor baça que os conduziam pela prancha que ligava a terra ao barco. Quando soube que já não prestava para o que me queriam, ia desfalecendo de contentamento. Mas o grande chefe Mussa, que assistia à venda, disse que era preciso trazer imediatamente a minha filha, a minha Salima. Eu ia dizer estas palavras, mas, oh, meu senhor, ela é muito pequenina ainda. Mas não tive tempo, porque o grande chefe Mussa não me deixou falar e disse, eu ordeno-te. A caminho de casa, seguido de 2 servidores do grande chefe, eu sentia calor e frio ao mesmo tempo. Sentia que as minhas pernas não tinham ossos, nem veias por dentro. Por isso, não tinha forças para andar e cambaleava a cada passo. Os servidores vergastaram-me para me obrigar a andar mais depressa. Mas nesse momento, ouviu-se o silvo rouco do barco, o que queria dizer que ia partir. Foi como se me tivessem tirado um grande fardo da minha cabeça, dos meus nervos e do meu coração, e comecei a ficar mais satisfeito. Os servidores do grande chefe disseram com ironia, se ela não foi agora, há de ir para a próxima viagem, que não tarda muito. Quando chegámos à porta da palhota, obrigaram a Salima a sair de casa. Apalparam os seus peitos redondos e fartos e acharam-nos muito duros. Depois, levantando as vestes,
observaram-na para se certificar de que era mesmo mulher ou se ainda era uma criança. Fazendo um pequeno cálculo, disseram entre eles que o grande chefe, com uma mercadoria destas, até pode ganhar uma garrafa de vinho. Naquela mesma noite, fui acompanhar a minha filha, a Salima, à casa de um amigo meu, o Jumajane, que vivia lá do outro lado da ilha, num lugar onde as palmeiras são mais altas e o capim cresce muito. A palhota do Jumajane ficava muito escondida, e como ele já era um homem muito velho, os servidores do grande chefe não costumavam ir procurá-lo por causa das levas. Eu pensava que ninguém iria suspeitar que a minha filha, a minha Salima, estivesse escondida em casa dele. Mas muitas outras pessoas tinham pensado a mesma coisa, e a casa do Jumajane estava quase cheia de raparigas novas, da idade da Salima, minha filha. Mas o meu amigo não se recusou a recebê-la e recomendou que não dissesse nada a ninguém, para que as palavras não chegassem aos ouvidos do grande chefe Mussa. Eu assegurei que não iria dizer nada a ninguém. No interior da palhota, todas as raparigas dormiam. Eu disse que ela também devia deitar-se para não ter medo e adormecer mais depressa. Mas Salima estava a tremer. Todo o seu corpo vibrava. Abriu um pouco a boca, mas não disse nada. Segurei-lhe as duas mãos e puxei-a mais para junto de mim. E senti os seus peitos redondos e duros a latejarem. Ela respirava com a boca e eu senti o seu bafo quente e angustiado. Ela tinha um ar de entrega e de súplica. E os nossos corpos se encontraram contra todas as leis da natureza e dos homens que vendem os outros homens. Oh, Salima! Oh, meu pai! Não tive coragem de me despedir da minha filha e nunca mais a vi. Nó